Muito bem. Eu chamo Débora Abdala Santos, estou aqui na UFBA desde 87, quando entrei como aluna de graduação e aluna do curso de processamento de dados, que atualmente é o curso de ciência da computação. Então, em 87, né, eu entrei, era uma área que a gente não conhecia muito bem o que significava, mas eu tinha, digamos assim, talentos para matemática e era uma área, assim, que trazia muita curiosidade para a gente, né, e eu pensei que era algo que eu poderia exercer a criatividade, então a gente, né, terminei optando por esse curso. E aí comecei a perceber que eu não me identificava muito com a parte da programação mesmo. Fiz alguns estágios e aí eu percebi que essa área mesmo assim de empresas, desenvolvimento, né, não era bem o que me adaptava. Na época eu fiz uma iniciação científica e a gente trabalhou com tipos abstratos de dados, bem no início. E aí eu comecei a me empolgar pela parte mais teórica da computação. Então as disciplinas de teoria da computação eu gostava muito. E isso terminou me direcionando para um mestrado. Então eu concluí, assim que eu concluí a graduação, em 91, eu segui direto para o mestrado. E aqui na Bahia a gente não tinha ainda curso de pós-graduação na UFBA. Então eu fui para Recife. Né? Então eu fiz o mestrado e o doutorado lá em Recife. Fui logo na sequência. Né? Então trabalhei no mestrado. É tão interessante pensar que no mestrado eu trabalhei com as redes neurais artificiais em 91. Né? E aí a gente lá já imaginava o potencial que a gente poderia fazer na inteligência artificial com as redes neurais, mas eu não imaginava que ia fazer tanto. E aí no doutorado eu terminei mudando um pouco, saindo das redes neurais artificiais e fui para a lógica matemática, que, digamos assim, era o outro ramo que a gente tem da inteligência artificial. A gente tem a inteligência artificial conexionista, que é inspirado nos modelos neuronais do funcionamento do nosso cérebro, né? Mas a gente tem um modelo simbólico que é a partir de linguagens formais que você determina e você tem uma lógica matemática por trás que traz uma sequência de provas, de fatos, com regras que você obedece, então fica tudo bonitinho, explicitamente colocado, e a gente tem, né, teoremas matemáticos que provam o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Então eu terminei me empolgando mais por esse outro lado da inteligência artificial. Eu fiz o doutorado em lógica matemática, né? E aí retornei aqui para a UFBA em 99, eu comecei a fui professora substituta, e aí ensinei algumas disciplinas, né, de teoria dos grafos, as coisas mais teóricas, né, introdução à programação também. E em 2002 saiu o concurso e eu fiz o concurso para professora efetiva. E a partir de 2002, né, eu terminei o doutorado nessa área mais teórica e a gente não tinha ainda o mestrado, eu estava começando cursos de especialização aqui, um fomento de um mestrado interdisciplinar e interinstitucional. E aí eu tive muita dificuldade de continuar desenvolvendo as pesquisas nessa área mais teórica da computação. E comecei a me envolver nas ações de extensão. Então eu comecei a me adaptar à realidade, né? E gostei muito, assim, desse envolvimento, de começar a pesquisar ao mesmo tempo que a gente fazia ações concretas com a comunidade. Então se a gente pensar que a partir de 2000 a gente teve esse boom da internet, né? Então a internet antes era só privilégio das universidades, centros de pesquisa, né? Em termos social, a internet começou a ter uma escala maior a partir dos anos 2000. E aí a gente começa a ter o real problema de inserção dessas pessoas com essas habilidades para o uso, né, dessa tecnologia que estava entrando, permeando a gente. Então eu comecei a trabalhar junto com alguns estudantes aqui do curso de Ciência da Computação, cursos, oficinas, em que a gente ia trabalhando com comunidade, né, com jovens, para que a gente pudesse fazer essa troca. E aí fui
e terminei constituindo assim minha área de atuação na universidade, muito voltada à extensão, vinculada à sociedade, e também à computação e o ensino. Então eu fiz parte da equipe que pensamos o curso da licenciatura em computação aqui, que é desde 2010. Então eu atuo com algumas disciplinas da licenciatura, e aí vou também oriento alguns trabalhos no doutorado que envolvem informática e educação, informática e sociedade, ética e sociedade, e tem a disciplina de ética, computação e ética que já tem anos que eu estou lecionando. Então minha trajetória é mais ou menos essa. Eu acho que o que marcou mesmo assim, minha trajetória é ter ficado firme nessa coordenação do programa Onda Digital. Então esse ano a gente está fazendo 20 anos de programa Onda Digital. Então se a gente olhar assim, a gente já fez um monte de coisas. E assim, eu fico muito feliz quando eu me encontro com alguém que já está aqui no curso, e aí, primeiro me despertei para programação foi no curso do Onda Digital. Então assim, alunos também que já se formaram, que estão atuando aí no mercado, são profissionais brilhantes, e que me devolvem o quanto foi importante durante o curso essa experiência com a sociedade e tal. Então assim, fora o retorno das pessoas que a gente faz contato. Então isso eu acho que é o que mais assim me deixa alegre. Então, a ciência é toda uma sabedoria bem profunda, E a gente tem na nossa formação ocidental uma percepção de que ciência ela existe a partir do método científico que a gente adquire nas universidades, nos centros formais de educação, de pesquisa. E é essa ciência que nos trouxe vários artefatos inovadores, computador, foguetes, tanta coisa que a gente criou com a ciência nossa, vacinas, então assim, e aí de onde é que vem, o que é que determina a ciência? Tem que ter um método científico. Então não é algo puramente da observação. A observação faz parte de uma das etapas do método científico. Depois você observa, você tem que criar, você tem que sistematizar, criar linguagens, modelos, que expliquem aquela observação, que você possa testar, reproduzir, testa, reproduz, até você chegar a uma comprovação de que é cientificamente comprovado. Que a gente fala assim, não, isso aqui é cientificamente comprovado. Então você tem aquela garantia. Por quê? Porque realmente é algo árduo. A ciência, ela é árdua, ela é lenta, ela não pode ser precipitada. E aí é um dos grandes problemas que a gente tem no nosso país, porque a ciência exige um investimento que é a longo prazo, muitas vezes. E aí a gente, nem sempre o sistema que está governando entende que esse investimento é necessário. Então essa é a ciência que a gente tem. Mas eu enxergo ciência em outras sabedorias. Então, e a gente hoje estamos tendo um movimento mais aberto dentro da própria academia para entender esses outros saberes, que são saberes tradicionais. Então a gente está tendo muito, já um movimento de ter títulos de notório saber, para pessoas que têm aquele conhecimento já milenar de anos. Então a gente tem aqui recentemente, o ano passado, que estou em contato mais direto, são duas indígenas que estão agora como professoras na UFBA por doutor notório saber. Então uma é uma pajé, que ela lida toda com a coisa das ervas, de como utiliza aquelas plantas para medicina, então é um conhecimento que
não está no método científico da gente, mas é uma ciência que ela aprendeu com a sua família, a sua história, os seus antepassados, e é uma sabedoria que existe ainda. Então, como que a gente pode conversar essa ciência? Como é que essas ciências podem conversar? Eu acho que a gente está nesse desafio ultimamente. Porque, assim, como eu tenho atuado nesse campo interdisciplinar, né, então a gente fica assim... Como é que a gente se conversa, como é que a gente entende e como é que a gente caminha juntos com o nosso método científico e com essas outras ciências, né? Então esse é de um modo mais radical, digamos assim, que são aquelas sabedorias em que não estão sistematizadas no nosso método científico. Como é que a gente dialoga com elas para construir juntos, né? Se a gente acredita que ali tem sabedoria, né? E a outra é a própria, mesmo dentro do método científico, se eu estou aqui na área da computação e eu estou dialogando com o pessoal da educação, tem horas que parece que a gente está falando de dois mundos diferentes. Então, como é que a gente consegue, onde a gente consegue trabalhar juntos? Onde a gente consegue ter esse ponto de interseção, né? Mesma coisa a questão ambiental, que a gente precisa ter, né, essa interseção da computação nas questões ambientais. Então a gente precisa dialogar com as pessoas das humanidades, né? Então tem horas que parece que ninguém vai se entender, mas aí esse é o desafio e a gente não, vamos, em um momento a gente entende, mas aí a gente consegue ir produzindo resultados interessantes. Eu acho, tá, que a ciência realmente ela tem o potencial de transformar o mundo, mas para isso ela precisa olhar para o mundo. Então, eu digo muito assim, né, para os meus alunos da computação, por exemplo, não adianta a gente pensar em desenvolver coisas maravilhosas fora da realidade nossa do Brasil, da Bahia. A gente não está nos Estados Unidos, a gente não está na Nova Zelândia. Então, assim, essa ciência, se a gente faz uma ciência e não olha a realidade que a gente vive, o que é que nós precisamos enquanto sociedade, de que adianta? Ela vai mudar o quê? Ela vai revolucionar o quê? Levar alguns ricos para morar na Lua? É isso que a gente quer de ciência? Esse é o sucesso de ciência? É essa ciência que vai transformar o mundo? Eu acho que não. Vai transformar alguns grupos minoritários, né? Então, a ciência, ela tem essa mácula histórica, digamos assim, que ela termina sendo muito elitizada. E, às vezes, pelo próprio afã da descoberta científica, né, dos desafios, a gente esquece de olhar se ela é realmente necessária. Então hoje a gente está com um ponto muito importante, que é a questão da inteligência artificial. Então a gente atingiu o nível de produtos em inteligência artificial que a gente está convivendo com um IA nos nossos fazeres, né? E a gente precisa sim pensar, qualquer assunto, qualquer situação que eu devo desenvolver uma IA para estar junto? Eu acho que não. Eu acho que tem determinadas situações ou decisões que não devem ser de uma IA, não deve ser através da ciência minha. Nós humanos temos que estar à frente. Então, de um modo geral, se a gente for olhar a ciência genética, né, as questões éticas dentro da ciência. Então, olhar as questões éticas dentro da ciência para que ela realmente seja uma ciência que transforme o mundo. O que é mais importante na interdisciplinaridade é a possibilidade da gente diversificar mesmo. Então, assim, na informática e educação, a gente precisa trabalhar com tutores inteligentes, com bots que ajudem, com a própria IA que ajude na educação. Mas se a gente não dialoga com quem reflete sobre os processos educacionais, com quem está trabalhando ali no dia a dia, com as questões cognitivas do aprendizado, do ensino e do aprendizado, a gente vai estar criando modelos
teóricos que não necessariamente vão estar adequados à inserção na prática daquele campo interdisciplinar. Então, se eu não construo o meu modelo científico em conjunto com uma equipe interdisciplinar, o meu resultado tem menos garantias de adequabilidade ao que se propõe, né, do que se eu tiver realmente essa equipe multidisciplinar, que trabalhe num pensamento interdisciplinar. Então, eu tenho pessoas de várias áreas pensando juntos na interdisciplinaridade, né? Porque a multidisciplinaridade, não necessariamente você está ali interconectando conhecimentos. Então, você pode ter aquela equipe multi, que tem especialistas de várias áreas, pensando juntos na construção de algo em conjunto, onde o conhecimento de cada um vai tecendo ali o resultado que a gente quer desse projeto de pesquisa, né? E eu tenho experimentado esse desafio assim no doutorado de difusão do conhecimento, porque eu estou dentro do programa aqui da UFBA, que é o doutorado de difusão do conhecimento, e que aí a gente recebe pessoas assim de várias áreas. E aí eu estou vendo mesmo na prática essa, né, a grandeza que é a gente poder estar nesse, né, trabalho interdisciplinar, e também as dificuldades que existem. Rapaz, se você falar povo mesmo, acho que não. O povo conhece um monte de influenciador digital, mas os cientistas podem até usar muito dos resultados de muitos cientistas, usufruir de resultados, né, de muitos cientistas, mas se conhecer mesmo, eu acho que às vezes nem os estudantes universitários conhecem, né, os nossos reconhecem quem são os cientistas, né, nós que estão ali do seu lado, que dirás o povo. Eu tenho uma amiga assim, muito querida, que a gente se conheceu no doutorado. Ela é Renata Vieira, lá do Rio Grande do Sul. Ela é pesquisadora na área de processamento de linguagens naturais. Então, ela atualmente está como pesquisadora na Universidade de Évora, né, já não está mais ensinando. Então, assim, bem interessante. Tem o Rafael Bordini também, que eu conheci lá de Porto Alegre, da área de inteligência artificial. Foi professor lá da PUC, atualmente agora já está numa empresa, PUC do Rio, da PUC uma empresa do Rio Grande do Sul, né? Ele trabalhava na PUC do Rio. Marcelo Walter, são esses meus colegas lá do Rio Grande do Sul, que trabalham na área de computação gráfica, né? Então, assim, ele é bem conhecido também. Álvaro Moreira, que trabalha na área de teoria mais da computação, são as pessoas com quem eu tenho diálogos permanentes, constantes, a gente fica se atualizando em termos de inteligência artificial, né? Aqui eu tenho assim, muito respeito ao professor Raimundo Macedo, que ele é pesquisador na área de sistemas distribuídos, é o laboratório onde a gente está aqui, né? Esse espaço foi construído através do projeto que ele coordenou. Ele foi recentemente presidente da Sociedade Brasileira de Computação, é representante internacional da computação esqueci agora o nome, mas ele assim, tem trabalhado muito, né, em prol assim, da computação na Bahia, inclusive foi quem arduamente trouxe a articulação para a pós-graduação, né, se estabelecer aqui na UFBA. E, enfim, acho que já citei. Então, a gente tem algo que inclusive tem uma aluna do doutorado que eu estou orientando, que ela está pesquisando justamente como foi essa comunicação científica durante a pandemia, diante de tantas notícias falsas, né? Como é que os portais, as redes, né, das universidades, como é que eles se comportaram em termos de informação da população. Então a gente já sabe um pouco de antemão que a nossa comunicação científica ela termina se fechando muito nos artigos científicos, que é uma comunicação para os nossos pares que precisa existir, porque a gente precisa validar
os nossos resultados entre nossos pares. Mas a gente precisa, além dessa comunicação, digamos assim, uma vez validada esse resultado, então a gente precisa de uma comunicação mais próxima, mais adequada a uma linguagem de quem não é da academia. Então a gente precisa encontrar essa transposição, digamos assim, né, didática, de como chegar a esse conhecimento às pessoas que não estão no nosso processo método científico, mas que têm capacidade de estar entendendo se a gente falar de uma forma mais clara. Então, eu acho que isso é que é a forma de chegar, mas a gente precisa saber comunicar. E aí a gente começar a criar umas cartilhas mais direcionadas, vídeos, assim, sabe? Trazer exemplos concretos, fazer comparações daquele resultado ou daquela experiência física, química, com coisas mais relacionadas. Então é um bom desafio. Que sejam reconhecidos é o primeiro. Né, reconhecidos, valorizados, né, que aí possa ter um ambiente de trabalho adequado, né, ao que a gente precisa mesmo, né, para que a gente possa produzir e que a gente se aproxime cada vez mais, né, da realidade social, para que a gente esteja em consonância.